Olá, bom dia. Hoje é 27/9/2023. Eu estou aqui nessa manhã em nome de Jesus Cristo para mostrar para você o Evangelho. Então, o Evangelho, veja Jesus Cristo falando, parte 45. Então, como é que você vai ver Jesus Cristo falando o Evangelho? Através de você ler Mateus, o livro de Mateus até João, que aí tem Jesus falando e agindo, curando, sarando, libertando as pessoas e falando o Evangelho para mim e para você. Para quem lê as Escrituras, para quem ouvir as pregações, a pessoa que estiver falando o que Jesus falou é como se ele estivesse falando para nós o que ele falou no passado, no dia de hoje. Então, em Mateus capítulo 10, Deus abençoe você, sua família, seus planos, seus projetos, seus objetivos. Deus abençoe seus filhos, suas filhas, seu pai, sua mãe, seus irmãos e seus projetos, seus planos, seus primos, toda a sua família. Em Mateus 10, no versículo 16. Eis que vos envio como ovelhas a meio a lobos. Portanto, sede prudentes como a serpente e sempre como as pombas. Em outras palavras, seja sábio no bem e simples no mal. Em outras palavras, seja prudente. Não pratique o mal, não seja do mal, não se envolva com coisas más, não se comunique com coisas más, seja prudente como uma serpente. Ninguém vê uma serpente assim no meio da rua, assim falando, ou comunicando, ou tendo contato com o ser humano. Nós sabemos que as serpentes elas ficam simplesmente no lugar delas, elas ficam lá no mato, elas ficam no mato, ela fica nas cavernazinhas dela, nas casazinhas dela, seja na cidade, seja no campo, e ela não se envolve com ninguém. A serpente ela se envolve só entre elas mesmo e elas são prudentes, a serpente. E simples como as pombas. As pombas, você vê as pombas no meio da rua, elas ficam ali andando normal. Ninguém vê uma pomba dizendo nada com ninguém. Elas são simples, elas andam mansinha, ela, elas são mansas, elas se reúnem em grupos. Então, se você aceitou Jesus e se batizou, você tem que se dar com as pessoas, você tem que saber estar no rebanho, estar no meio do povo, você tem que saber ali. Ninguém vê uma pomba e um pombo brigando. Dificilmente você vai ver uma pomba, um pássaro pomba, chamado pomba, um pássaro brigando. Você nunca vai ver uma pomba. É muito difícil você ver uma pomba brigando. Elas não brigam, elas simplesmente elas comem, se movimentam perto uma da outra e simplesmente elas são simples, elas não têm um mal como os outros pássaros que brigam um com os outros. Então seja simples como a pomba. Acautelai, porém, dos homens, porque eles vos entregarão ao sinédrio e vos açoitarão nas sinagogas. Então, naquele tempo, no tempo bíblico, que ia acontecer isso. Alguns homens iam se levantar para pegar o povo que ensinava o evangelho para poder ser açoitado, levar para o sinédrio para ser julgado e açoitar na sinagoga. Então, naquele tempo acontecia isso. Se acontecer isso hoje, ore a Deus para poder Deus se levantar a favor de você e contra essas pessoas no sentido de curar, libertar, transformar, converter as pessoas ou agir de alguma maneira. E nunca se levante para poder açoitar ninguém, nunca se levante para poder impedir alguém de ler o Evangelho, porque aí você está se levantando contra Deus e Jesus. Se eu e você se levantar contra alguém que lê o que Jesus fez, o que Jesus quer que aconteça, o que Jesus quer fazer na vida do ser humano, o que ele ordenou que os discípulos fizessem, se você se levantar, simplesmente você estará aborrecendo a Deus e a Jesus Cristo, a Jesus Cristo. No versículo, então, não se levante contra alguém para fazer mal, né? Se levante para fazer o bem, para dar um copo d'água, uma veste, para dar uma comida, para dar um conselho, um aperto de mão, um abraço, para poder dar um incentivo bom, um incentivo que é de acordo com a palavra. E sereis até conduzido na presença dos governadores dos reis, por causa de mim, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Então, naquele tempo aconteceu isso. E se hoje acontecer de algum governador, algum rei, querer conversar com você sobre acerca do reino de Deus, de Jesus Cristo, converse, fala a palavra de Deus para ele, mostre o que Jesus falou, as escrituras sagradas, e você que é rei ou governador, se você não for de acordo com a Bíblia, se você não gostar da Bíblia, das escrituras sagradas, eu vou dizer uma coisa para você, você não vai estar bem no grande dia não, você vai perder sua salvação. Se você for governador ou rei, se você for presidente, prefeito, vereador, deputado, ou senador, ou governador, ou rei, ou príncipe, ou se você for uma rainha, uma princesa, se você não gostar, se você for uma princesa, se você for uma princesa, não gostar das escrituras sagradas de Jesus Cristo, você vai estar gostando do filho não vai estar gostando do filho do Criador.
de Deus. E aí? Você acha que vai ser bom para você no grande dia? Não vai ser bom. Então, as Escrituras é para a salvação do ser humano, de qualquer pessoa. Mas quando vos entregarem, vos dê cuidado. Não vos dê cuidado como o que há vez de falar. Porque naquela mesma hora vos será ministrado o que há vez de dizer. Então, se você aceitou Jesus e se batizou, então você vai falar segundo o Espírito. Então, se você vai viver segundo o Espírito, você sabe quando a pessoa está no Espírito. Você sabe quando a pessoa está na presença de Deus. Você sabe quando uma pessoa está afastada ou desviada. Até uma pessoa do mundo, ela reconhece, ela discerne uma pessoa que está afastada e desviada. Ela discerne, não, aquele rapaz ali não está desviado, aquela mulher não está, aquela jovem não está, aquela senhora não está. Porque não, tudo indica que eles estão firmes, estão indo para a igreja, estão lendo a Bíblia, estão orando, ninguém vê eles se envolvendo mais com coisa errada. Se envolver, mas não se envolve mais. Então dá para discernir quem é que está no Espírito, quem está na carne, quem está na presença de Deus, quem não está, quem está desviado, quem está afastado, dá para discernir. Se tiver o Espírito Santo, se você aceitou Jesus e se batizou, você tem o Espírito Santo. Mas quando vos entregarem, não vos dê cuidado como que há vez de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que há vez de dizer, porque quem vai ministrar é o Espírito Santo. Então não querer ser maior do que o Espírito Santo, maior do que Deus, não. Porque às vezes tem gente que quer pegar a opinião própria, quer pegar os conselhos próprios e agir sobre a vida de alguém. Muitas das vezes está desobedecendo a Deus e a Jesus. Porque não sois vós que falará, mas o Espírito de vosso Pai é que falará em vós. Então, peça a Deus para enviar o Espírito Santo. Peça a Deus, meu Deus, me guie através do Teu Espírito, que tudo aquilo que eu for falar, seja em qualquer canto que eu for, seja através do Teu Espírito, seja o Senhor me usando, e não o meu eu, a minha carne, a minha vontade própria, os meus interesses, em nome de Jesus Cristo. Então, Deus abençoe você e sua família, que Deus lhe guarde, Ele livre de todo mal. Então, se você aceitar Jesus e se batizar, o Espírito Santo vai morar dentro de você. Aí Ele vai lhe guiar e vai lhe convencer do pecado, da verdade e do juízo. Ele vai lhe mostrar o que é certo e o que é errado. Se você sabe uma coisa que é errada e você quer viver fazendo, é o sinal que você está desobedecendo a Deus, a Jesus Cristo, ao Espírito Santo. Se você fizer mal ao seu próximo, mandar fazer, incentivar mal ao seu próximo, atrapalhar o seu próximo, pedir para alguém não ler a Bíblia, atrapalhar alguém de ler a Bíblia, de ensinar a Bíblia, de falar o que Jesus Cristo falou, é um sinal que a pessoa está desobedecendo a Deus, a Jesus Cristo, ao Espírito Santo, está obedecendo ao inimigo, ao diabo. Então, quem se levantar contra as Escrituras Sagradas, quem se levantar contra as Escrituras Sagradas, para atrapalhar a pessoa de ler, de ensinar, a pessoa de ouvir, a gente está desobedecendo a Deus, a Jesus Cristo, ao Espírito Santo. Quem for contra, quem não apoiar as Escrituras Sagradas de ser líder nas igrejas, ou nas redes sociais, ou numa rua, ou numa praça, ou em uma casa, em qualquer canto, está contra Deus, contra Jesus Cristo. Então, nunca se levante contra Deus, nem contra Jesus Cristo. Jesus Cristo, Ele disse, ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Versículo Marcos 16, versículo 15. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Versículo 16. Então, Ele gosta, Ele ama, Ele adora, e Ele dá sabedoria, dá inteligência e fortalece quem vai falar das boas novas dele, seja numa casa, numa cidade, numa rua, seja na rede social, seja em qualquer canto. Se falar dele, Ele gosta. Ele ama quem fala dele, Ele gosta da palavra dele ser divulgada. Assim como você gosta, né, de você ser bem visto em qualquer canto, em qualquer nação, em qualquer órgão, assim Jesus quer ser bem-vindo também na terra. Deus abençoe você e sua família. Jesus e Deus, e o Espírito Santo e as Escrituras.